os fundos imobiliários, eles sempre têm uma correlação muito forte com o comportamento dos juros, principalmente na oscilação na curva longa, com a alta da taxa Selic e a perspectiva de que esse ciclo continue pelo menos até janeiro desse ano. Eu queria iniciar a nossa conversa, Alexandre, fazendo aquela pergunta básica, né? Como essa alta de juros, ela impacta o mercado de fundos imobiliários? Bom, vamos lá. Os fundos imobiliários eles têm dois efeitos por conta da taxa de juros, né? É, os juros hoje estão subindo porque a economia está bem aquecida, né? Então, a gente tem aí uma projeção de crescimento de 3% do PIB, que é algo que estava um pouco fora do esperado no começo do ano. É, e, esse, é, e essa economia um pouco mais aquecida, ela, de certa forma, auxilia os ativos dos fundos imobiliários, né? Então, a gente vê hoje boa parte dos escritórios com uma boa recuperação no preço do valor do aluguel. A gente já vê também os galpões logísticos já com as mínimas históricos de vacância, né? Tanto os shoppings, né, e também os empreendimentos que a gente tem aqui na Mérito no desenvolvimento, as vendas dos apartamentos com um nível muito alto de velocidade de vendas e também de preço, né? Então você vê que esse mercado hoje meio aquecido no mercado imobiliário, né, por conta aí do crescimento econômico, né, faz com que os fundos imobiliários tenham rendimentos, né, atrativos, né? Por conta disso que a gente tem essa valorização dessas cotas nesse começo do ano, né? E o aumento da taxa de juros, ela vem para dar uma arrefecida um pouco nesse mercado, né? Para tentar deixar um pouco mais controlada essa inflação, precisa o Brasil crescer um pouco menos, né? E isso afeta diretamente a cotação dos fundos, né? Então, embora os ativos reais que são investidos pelos fundos estejam performando muito bem, tanto ano passado esse ano, né, esse aumento das taxas de juros vão fazer então que os investidores corram um pouco para a renda fixa e pode ser que essas cotações desses fundos imobiliários caiam um pouco, né? Mas hoje, como esse ciclo deve ser pequeno, né, não deve ser um ciclo tão alto de aumento de taxa de juros, né? E como os ativos estão performando muito bem, a gente não acredita que deve ter uma correção tão grande dessas cotações dos fundos imobiliários, né? Provavelmente deve abrir bons momentos aí de compra, tá, para os investidores. Ah, interessante, Alexandre. Eu até ia te perguntar a respeito dos fundos imobiliários de papel, se eles podem se beneficiar mais claramente dessa alta da Selic, já que são, para quem não está familiarizado, né, no investimento de fundos imobiliários, são fundos que investem em títulos de renda fixa atrelados a índices de inflação ou mesmo a taxa do CDI. É uma opção esses fundos imobiliários de papel para quem quer ter FIIs na carteira neste momento, Alexandre? É uma boa opção? Esses são os fundos que podem ter uma rentabilidade mais imediatista, né, com uma distribuição de dividendo maior, né, que são fundos que têm na sua carteira papéis de dívida que são atrelados ao CDI. Então, o CDI subindo, os ativos desses fundos imobiliários devem performar um pouco mais, devem receber mais juros das suas aplicações, e com isso deve ter um pequeno acréscimo ali na distribuição de dividendos, tá? Então, essa correlação existe, né? Existem fundos aí de CRI, né, de renda fixa, que compram papéis atrelados à inflação, uma taxa fixa mais inflação. Esses títulos talvez não tenham tanta oscilação nessa variação e distribuição de dividendos, tá? Então, acho que só mais aqueles fundos de CRI que são atrelados mesmo ao CDI.